Boa tarde. Então, quando me procuraram para esse evento, o objetivo era segurança de redes. Eu não sei em que nível que eu estou aqui abstraindo conhecimento, mas a gente pode aumentar e ir para o Fight ou diminuir, tá? Fiquem à vontade para interagir. Tomem isso como uma conversa e não como uma palestra soberba, ok? Então isso aqui é um pouquinho do que eu trabalho, instituições, e minha principal virtude, que é o FreeBSD. Eu amo isso, mas também trabalho com Linux e Windows, né? Então tenho entre 20 e 30 anos de experiência já com BSD e com outros sistemas operacionais. Sou coordenador, como eles comentaram, até dia 18, já fazendo a propaganda, 18 de maio nós vamos ter um campeonato de defesa e ataque dos alunos lá em Barreiros, se vocês quiserem prestigiar. É a terceira edição, é bem bacana, os alunos se matam para ver quem é que derruba o serviço do outro, é bem legal. Então vamos lá. Então, por que praticar a segurança, né? É interessante que em qual nível que eu estou, em qual ambiente que eu tenho, qual que seja a proposta do meu negócio, eu tenho que sempre pensar em criticidade de dados, né? Então, seja o aluno com a nota, eu trabalho com saúde, então é complicado você ter uma informação vazada sobre um soro positivo, isso denigre imagem. Então, nós sempre estamos preparados para entender o que é o dado, o que esse dado tem de valor para a instituição. Ainda mais que existem normas para isso, que definem o que realmente é uma rede segura ou não. Então, é utopia falar que existe uma rede 100% segura, né? Nem que ela esteja lá na fossa das Marianas com 2 seguranças submarinos, a rede vai ter algum tipo de situação vulnerável, né, pessoal? Então, nós estamos de frente ainda de pessoas que procuram um mal, né? que não tem só pessoas do bem, e protocolos arcaicos que foram escritos lá na ARPANET em 1969. Então, TCP, IP, SNMP, UDP, tudo isso, quando foi projetado, não tinha essa visão de segurança. Eles queriam comunicar, prover serviços, ok? Então, diversos são ambientes que existem para você tentar estabelecer padrões mínimos de segurança, né? Então, como diz o nosso amigo slide, ambientes distintos, concepções distintas, né? Mas hoje em dia, quando você vai correr na esteira, você tem uma rede monitorando você, BAN, Body Area Network. Tem rede dentro do carro, tem rede do vizinho, tem ambientes em tudo quanto é local, né? Será que vale a pena praticar segurança em casa, na rede de casa? Depende do que você segura, depende do que você tem em casa, né? Então, isso é muito conceitual se eu levar sempre em conta o meu negócio. É claro que vocês podem pensar, poxa, mas se a política de segurança define o que é legal ou não, o que é hostil ou não, eu já tenho o que eu devo proteger. Perfeito. Mas em casa você faz a política de segurança? Não. Então você que determina o que é hostil ou não para você. E aí vem um grande problema que hoje existe em tudo quanto é lugar, né? Será que o amigo wired deve ser misturado com amigo wireless, seja qual for a terminação, 802.11, .15, .16, 3G, 4G? Será que é bacana eu transgredir esse ambiente de cabo e ar, vamos colocar assim, e não pensar em segurança? Quando você tem uma festa, você oferece Wi-Fi, você sabe quem está convidando? N são as situações que eu escuto. Em casa eu também ofereço festa. Tem gente que já foi lá em casa, não deu oi ainda. Percebam que
Se você tem um roteador, qual que seja a marca dele, se você prover esse fortuito, que seja só a conexão Wi-Fi para o cara do celular, ele pode varrer a sua rede. Né? Se você tem nudes na rede, complicou. Se você tem a receita de bolo da mãe, complicou. Não tenho nada. Só quero prover a internet. Ok, tudo bem. E numa instituição de ensino? Será que não é bacana fisicamente separar a rede? Poxa, mas é um saco isso. Né? Vou ter que cabear, vou ter que colocar um switch para cada um. Vou ter que ter um backup de switch para cada ambiente. Não sei se vocês pensam em ficar com a bunda na cadeira, ou se não sei como é que é o ambiente, ou se vocês vão realmente cabear, separar. E o spoofing, e o clone de MAC, e o clone de IP. Isso tudo tem que cuidar. Né? Então, em casa sempre tem aquela restrição, poxa, é minha casa, eu faço o que eu quero. O problema é meu. Só que em instituição, seja ela particular, pública, seja governo, você deve ter um mínimo de cuidado. É óbvio, né? Que esse seria o ambiente ideal e não é tão difícil de implementar, pessoal. Fiquem à vontade para parar a qualquer momento. Eu não sei se vocês estão acostumados com topologias desse tipo, eu acredito que sim, né? Todos aqui têm um certo conhecimento. Só que imaginem que vocês têm um só link. E esse link ele tem que prover continuidade de serviço para 2 ambientes de internet. O do visitante, do professor que eventualmente vem à sua rede, o do funcionário que traz o notebook porque ele quer, às vezes, usar o link da internet, mas também do computador que é cabeado. Aí você tem que fazer a integração dessas 2 redes. E agora? O que ele está trazendo de casa? O que o visitante está trazendo de casa? Você está preparado para tratar no seu ambiente? Não é minha preocupação. Eu só ofereço o link. Não tem servidor de arquivos? Não tem samba? Não tem AD? Não tem dado importante, então, para a instituição, para o negócio? Penso eu penso sim, que eu devo separar fisicamente os 2 ambientes. Respeito quem não pensa, mas é muito mais vulnerável, muito mais difícil de tratar quando você separa. Imagina se você tem um serviço de HCP, né? E esse serviço de HCP que distribui o IP automaticamente, ele vai distribuir o IP ponto 1 para o usuário do cabo, o cabo financeiro. Chegou o visitante, o notebook, e pegou o ponto 2 da mesma subrede, da mesma faixa de IP, 9268.01, 9268.02. E agora? Com um ARP, ele já começa a entender qual que é o MAC do colega. Os 2, que são segmentos diferentes, estão no mesmo ambiente físico. Difícil tratar, complicado, né? Tá. Só quero deixar claro que eu não sou vendedor de ilusões, eu não venho trazer nenhuma solução inimaginária que vocês nunca visualizaram. Tem alguns termos, de repente, que alguém não conhece, mas eu estou aí para ajudar se tiverem alguma dúvida ou colocação. Então, pessoal, não sei se vocês são bitolados, desculpem a palavra, em pensar em como entender quais são meus possíveis pontos de vulnerabilidade. Né? Então, é óbvio que existem vulnerabilidades que não tenho nem como tratar aqui, como começaram a colocar nas redes sociais o míssil lá que foi atirado no ambiente hacker, né? Assim não tem como defender, né? Não tem o que fazer, não tem file nem DMZ que dê conta. Mas se eu percebo que eu tenho algumas situações, um carro, o vizinho, gente na rua, que possui ferramentas e tempo ocioso, produtivo, eu tenho
que imaginar para quem que eu estou provendo para fora da minha instituição. Ou será que os caras não aproveitam aqui o Wi-Fi de vocês para o parque? Ou então, o pessoal da rua? E se um ataque for realizado daqui de dentro, quem é que se responsabiliza por isso? Eu não sei quem é que é o admin de rede aqui. Não, prazer. É difícil, né? Então, muitas vezes, o admin de rede é conhecido como um cara que fica que nem um maluco olhando o log, registro, né? É importante isso. É óbvio que existem hoje ferramentas automatizadas que ajudam você a prever ou ficar atuando como bombeiro, né? A palestra não é sobre Zabbix, não é sobre Nagios, não é sobre CAT, mas são ferramentas de gerenciamento de rede que tratam esse tipo de situação, né, pessoal? Então, Fernando Amati, 2019, por que vazamentos de dados estão se multiplicando? Não sei se vocês já estão começando a ficar familiarizados com a nova lei de proteção de dados, né? Onde vai ser complicado tu exigir CPF em sistemas, né? E é difícil falar isso, mas o profissional de TI, não só de infraestrutura, mas os analistas de sistemas também que desenvolvem, eles erram muito. Porque o teste está sendo feito muito na funcionalidade do aplicativo. Se vai atender ergonomicamente, se a função é para aquilo ou não, e para a segurança. O cara coloca IP e porta, comunicou com o banco, fechou. Né? Será que ele pensa? E o S do HTTP? O SSL? Ah, não, aqui de 3 em 3 meses a gente vai lá no Let's Script, baixa, usa o Let's Script, ninguém paga nada. Bacana. Então tem gerenciado isso. Tudo isso, quem se preocupa é o cara que desenvolve. Se ele tem essa vertente do DevOps que está na moda aí, beleza, né? Mas se não, a infra cuida. Eu não sei se vocês têm muitos amigos que desenvolvem, mas além de amigos, eles são concorrentes de tecnologia. Porque ele fala que a culpa é minha e eu falo que é dele. E aí um ou outro tem que provar. Né? O sistema caiu, é o teu Tomcat. Não, é o teu código mal implementado. O Wi-Fi caiu, é o teu Wi-Fi. Não, é o teu código mal implementado. E agora, quem tem razão? Prova? Então, pessoal, profissionais técnicos precisam entender os problemas, tanto infra como a parte de análise. Falta de investimento, com certeza falta de investimento, né? Para mim, que trabalho em organização pública e particular, eu não falo que não, é só na pública. Para mim, os dois. Ainda falta essa noção que não é um custo, mas sim um investimento. E os sistemas, eles são ainda carentes de teste de segurança, né? Eu não sei se vocês conhecem algum tipo de teste de segurança em sistemas, mas verifiquem se ele tem algum tipo de injeção SQL que pode ser autorizada sem autenticidade. Né? Será que ele é íntegro na sua forma de conceber o registro no banco? Se eu estiver batendo em alguém, por favor, avisem aí que eu não quero ser morto antes de chegar em casa hoje. Então, pessoal, intranet segura? Estudos e mais estudos e mais estudos a todos os anos, a todos os momentos, dizem que a maioria dos ataques ainda são internos. Não que o usuário efetue esse tipo de ataque, não que ele não tenha a prática de tentar melhorar, mas sim que as hostilidades estão presas no ambiente de rede local. E isso pode fazer com que qualquer sistema que esteja naquele círculo de hosts tenha alguma ameaça implícita. Extranet, tranquilo para todo mundo? Conexão remota para eu estar dentro da minha intranet. Será que o ambiente de fora, será que o usuário que trabalha home office, que vem de vez em quando ao ambiente, ele tem mecanismos de segurança também implementados no seu computador? Será que dependendo do que você usa, você testa a criptografia? Será que o DHCP que fornece o IP para ela
fornecer um IP que não é da sua rede local, tudo isso também precisa ser entendido, né? E a internet, os acessos que vocês possuem. Eu tenho um servidor que é HTTP, então eu preciso da porta 80 e 443 liberado. E a 22 para SSH. Pô, e agora? Será que eu coloco um firewall para entender que só devo receber conexões nessas 3 portas e ponto? Será que a porta 22 ela precisa ser explicitamente autorizada para todo o ambiente de internet? Ou ela pode ter IP amarrado na origem de quem o acessa? Ou ela pode já vir como prática não ser provida mais na 22, mas sim na, seja 22, né? Ou então muita gente colocando a SSH na porta 25, que é proibido para ser utilizado por SMTP. Então todas essas variantes têm que ser pensadas quando eu vou prover serviço. Então, a partir do momento que eu estou provendo serviço, eu tenho problemas que eu vou acarretar ao meu domínio de rede. Então aqui alguns dados do tipo de lista de ameaças da SonicWall. Recorde de 10,52 bilhões de ataques de malware em 2018. São dados que vêm ao encontro de que a demanda é muito alta, os profissionais capacitados estão diminuindo, e com mais demandas, a promiscuidade da profissão ela é inerente, ela acontece, gente mal treinada que precisa ser capacitado, muito tutorial do YouTube, muita gente tentando aprender e não conhece nem o que é uma pilha de protocolos, não sabe nem como é que interage origem com destino a partir do modelo OSI, por exemplo. Então eu preciso entender se esse profissional está separando prática e teórica. Se ele entende como dissecar um pacote, o médico abre o teu organismo e entende onde é que está o fígado. Eu não gosto de sangue, mas o cara precisa, pelo menos, ter na veia o Wireshark para conseguir entender. Será que esse pacote aqui realmente é o que ele é? Né? Então, tudo isso aí o profissional precisa ser capacitado. É óbvio que, se eu não quero, tudo bem, aí eu não posso ter essa expectativa do profissional. Né? Intensificação dos ataques na IoT. Aumento de 217% a partir de 2017. Outro problema. E aí remete àquele slide anterior da LAN em casa. Que aí não é chamada mais LAN, é PAN, né? Personal Area Network. Então, nesse momento eu já tenho, geladeira, micro-ondas, sofá, carteira, cadeira, tudo tem Wi-Fi, cara. E agora, eu faço o quê? Não tem problema, só quero que conecte na internet. É que nem o cara quando vai instalar o aplicativo, aceito, sim, aceito, só quero usar o aplicativo, mas o que eu estou fazendo para esse aplicativo ser instalado não tem problema, depois eu me viro, né? Não pode ser assim. Ó, 19,2% dos ataques de malware utilizam portas não padrão. Os scripts estão sendo aperfeiçoados para tentar obter esse outro tipo de entrada em redes. Eu não vou tratar antivírus aqui, ok? Mas ajuda. Spoiler. Agora a gente vai começar aqui a conversar sobre os Vingadores. Não tem nada a ver. Adianta esse cara ter essa roupa se ele não sabe usar? Não. Então, vou instalar na minha rede um Zabbix, vou botar um CAT, vou colocar um Nargis junto, vou colocar o Dedude, além disso vou botar um Etop, só uso ping. Tu só usa o ping, só tráfego SMP? É isso? Não. Eu tenho ferramenta, eu coloco ferramenta, eu monitoro, e aí começo a usar. Telegram, não sei se alguém usa esse tipo de rede social. Integra com qualquer tipo de ferramenta de gerenciamento. Recebeu mensagem, SMS está fácil também. O WhatsApp é um pouquinho mais chato. Aí tem que pedir ajuda aos universitários. Mas pessoal, o rol de ferramentas open source que existe
Claro, né, paga também existe, você tem aí o conhecimento fica atrelado à empresa que desenvolveu, você até pode ter uma interação ou outra, só que o know-how maior é de quem pratica. E depois de você instalar o primeiro Nagios, o primeiro Zapier, o primeiro top, você instalou o segundo, você que instalou o terceiro, você que instalou o quarto, quinto, sexto. Ok? É bacana que o conhecimento de cálculo de subrede, de entender o que é uma rede A, B, C, de entender por que usar faixa ou não, por que separar, VLAN, DMZ, tudo isso conta, né? Então, esse ferramental que é grande, que é poderoso, os conceitos que se utilizam, não são caixas pretas, né? Não tem um manequim que vai servir para cada um, né? Não tem vestuário, não, ali funcionou, aqui não, é que nem o remédio que infelizmente não funciona igual para todo mundo, né? Então, o biótipo ou biotipo, como queiram, de cada rede depende muito do negócio e sempre o cara pode falar, não, para o Facebook, para a rede do Facebook, é permitido o Facebook. É óbvio, senão os caras vão desenvolver o quê? Né? Agora ali, para a minha empresa, o cara não pode acessar nenhum tipo de rede social. Então, a partir desse momento, eu começo a entender já o que eu tenho como separar, eu tenho por que instalar ferramentas para monitorar essas situações. Então, aqui são várias as ferramentas que se pode elencar, pessoal. VPN, IDS, IPS, Firewall, DMZ, anti-spoofing, AirGap. Alguém conhece AirGap? Então isso é antigo e agora se tornou moda. Eu tenho uma rede AirGap. Então imaginem que temos um cenário onde temos uma rede. Vamos colocar, alguém conhece FEPES, Papel, FESC, que realizam concursos na universidade. Imagine que o computador resposta dos gabaritos deles, eu não gostaria que esses computadores estivessem conectados à internet. Né? Mas na internet pode? Não deveria. Mas em uma outra rede pode? Não deveria também. Então, o AirGap é o contrário de Firewall. O Firewall tem uma barreira, que eu tenho uma situação onde eu coloco um filtro. O AirGap eu tenho uma lacuna de ar. Eu não tenho conexão física entre as redes e eu tenho dispositivos, nem que seja token, com infravermelho ou RFID, e eles só se comunicam por ali. Esse é um exemplo do tipo de rede AirGap. Isso se usa em missões críticas, por exemplo. Ok? Depois a gente vai ter alguns exemplos de DMZ para conversar. Mas imaginem com a quantidade de ferramental que eu tenho. Se vocês fossem convidados, eu te dou 100 mil reais para montar uma rede de computador e você escolhe a ferramenta que você quiser e ela tem que ser 100% segura. Já começou errado que não existe isso, né, pessoal? Qual tecnologia escolher? Será que eu preciso de um proxy? Esse proxy tem que ser um appliance comprado, um hardware comprado? Ele pode ser um squid? Será que resolve o squid? O Firewall. Que Firewall que eu uso? PFSense? Bacana. FSD? Legal. O IPFW? Bacana. IPTables? Legal. O PF também está muito bom. Firewall da Microsoft? É Firewall, né? Isso aí. Respeito. Esse filtro de pacotes ele tem que ser medido como? Você tem que dar uma vazão, uma demanda para ele em um serviço, e se não for o serviço que for derrubado, ok. Então eu tenho um problema. Se o firewall caiu porque o número de requisições foi muito alto porque ele tinha que processar, tem algum problema nisso. Quem tem que cair é o serviço. Está lá o Apache com 300 conexões que ele pode suportar. 301 ele mata a última e volta a primeira. Ou será que ele fica indisponível? Nesse momento que ele ficou indisponível, eu já estou ferindo o conceito de disponibilidade, né? Então, minha rede já não é segura, ok? Eu tenho que pensar nisso. Por quê?
porque o desenvolvedor não pensa. Então, às vezes o desenvolvedor, se tem algum desenvolvedor aqui que pensa, pode levantar a mão e me bater. Ele esquece de fechar uma conexão com o banco, ele esquece de colocar o try-catch, ele esquece de tratar lixo, ele esquece de tratar cache, e tudo isso vai aumentando o número de requisições para cada serviço. E você vai ter que bater no peito e tratar esse tipo de requisição. Você, da área de infra, que cuida de sistemas computacionais de servidores. Ok? E percebam que o sistema operacional, por padrão, ele não vem com esse tipo de tratativa, né? Você que tem que fazer essa regra, porque você precisa entender o negócio da organização. Ok? Com relação ao anti-spoofing, né? MAC, IP. Como é que eu tenho? Tranquilo? Se eu tenho a duplicidade, eu tenho um problema. Então, é só tratando isso, já é uma técnica bacana que eu posso começar a inserir no meu ambiente de TI. Não sei se vocês são acostumados a colocar IDS ou IPS nos ambientes de rede. Antigamente existia muito Snort, que é o IDS, hoje não é mais famoso porque tem o Suricata já, né? Mas é o IDS mais famoso, até ali anos 2005, 2006, era o Snort. Então você conseguiria identificar falso positivo e falso negativo e a partir dessas análises inserir regras no file, acrescentar novos recursos, identificar origens hostis e aplicar, como dizem, um ban neles, né? Um advento do IPv6 vai ficar mais complicado ainda para o cara da infra tentar deixar menos vulnerável todos os hosts que estão na rede, porque cada um, aí sim, vai ser acessível na internet, né? Hoje em dia eu tenho um NAT que me ajuda a esse tipo de proteção. E quando o Snort saiu, entra em cena o Suricata, né? Que é um novo tipo de IDS, uma nova metodologia, mas que também implementa a ideia do falso positivo e falso negativo. Então, mesmo que eu tenha lá o meu aparato de tecnologias com o Fire não consegue identificar o que é um falso positivo, o que é um falso negativo. É óbvio que se eu for para a esfera da engenharia social, eu já esqueço o IDS-PS, que também não tem muito a tratar essas tecnologias com valor humano, né? Mas se eu separar boas ferramentas, se o meu ferramental for tecnológico suficiente para tratar as hostilidades, eu estou na frente do atacante, né? Que não é o camisa 9, é o craque. Perfeito, pessoal. Aqui eu ia entrar um pouquinho, eu não sei, fui avisado que a maioria, me corrija, usa IP-Tables, usa PFSense, perdão. Bacana. Por favor, não se habituem só na parte gráfica. Tentem ir para a parte Shell também. É bem interessante você entender os dois lados da situação. Você ficar só entendendo o next, você acaba perdendo o tato da TI. Eu uso muito esse cara aqui, IPFW. São regras simples de in e out, setup de pacote TCP. Ele é rápido. O PF também para FreeBSD é outra ferramenta que é muito utilizada. FreeBSD, se alguém tiver alguma curiosidade, eu sei que tem gente aqui que conhece, extremamente estável. Eu abandonei Linux há muito tempo devido ao BSD e atualizações bacanas, o pool de equipe é legal, o suporte da comunidade é bacana, tudo via Telegram. Antigamente tinha um grupo da FUG-BR, tem internacional também legal, tem o Patrick Tracanelli, nosso amigo, ele conhece, é o Papa do BSD aqui no Brasil. Então é um SEO legal para quem gosta de não se incomodar. Tem na versão 11.2, tem sistema operacional que você instala 7.0, a 11, esquece. Ele é totalmente independente depois que você criou
as regras de atualização do sistema operacional. Não sei se vocês estão acostumados com a prática do Fire, mas percebam que realmente ele não é uma caixa preta, ele não é plug and play. Tá? Então, poxa, instalei um Fire agora, por onde eu começo? Nego tudo e vou liberando o que é permitido, ou permito tudo e vou negando o que não é permitido. O que vocês acham que é mais interessante? Negar tudo. Se eu tenho a autorização do chefe, nego tudo. E agora? Vai navegar, beleza? Vai mandar e-mail, beleza? Só isso? Só? Então, ninguém vai nada. Não é parte de diversão, né? Certo, pessoal? E aí tem os famosos script kits que ficam vasculhando na internet. Ele vai achar um servidor que tem conexão na porta 80, ele vai achar um servidor que tem conexão na porta 22, é óbvio que ele vai imaginar. Aquele cara tem um SSH e tem um HTTP. Não, mas eu sou um admin um pouquinho esperto. Tirei da 22 e botei na 14.000. Poxa, SSH na 14.000, cara, a porta é minha, eu boto qual que eu quiser. Ok? E aí, para ele encontrar essa porta 14.000, ele já vai levar um tempo para isso. Para ele utilizar técnicas para buscar qual tipo de sistema operacional, já vai demorar. E nisso, tu já começa a entender quem é o teu atacante. Tem outro conceito bastante bacana, batido, que é honeypot, onde você coloca servidores vulneráveis para explorar o atacante. Então o atacante pensa que está no servidor. Nossa, que servidor bacana, eu consigo fazer tudo. E essa tecnologia, ela serve para estudar o atacante. Então se eu coloco um honeypot junto da minha rede, a minha intenção é estudar esse ser humano. Né? Então as regras estão aqui. E aí tem muito da responsabilidade humana, pessoal. Que acordou no dia ruim e tá ruim, não quer desenvolver nada. Poxa, esse dia o cara pode invadir minha rede, amanhã eu resolvo. Complicado. Nunca. Tem aquelas pessoas que falam, poxa, eu durmo bem se eu tenho backup. Eu só durmo bem se eu tenho log, se eu tenho registro. Porque eu posso dormir, no outro dia tem lá, está registrando lá, poxa, mas o cara invadiu o teu sistema e apagou o log. Não, mas aí eu imprimo no PDF. Em outro servidor. Existem N técnicas de registrar log hoje em dia. Então, olha só. Falha no IE em 2019. 5 de abril. Atinge mesmo quem não usa o browser. Novidade. Isso aonde? Servidor? Não. Mas o problema é teu, cara. Por quê? Bom, Patrick, eu não tenho Windows. Poxa, que lindo. Menos vulnerabilidade na sua empresa. Ok? Com o cliente. Com o servidor também. Estão vulneráveis os usuários do Windows 7, 10 e 2012 R2. A partir disso, né? Com a Microsoft já tendo sido informada sobre a falha no final de março. Consigo tratar esse tipo de vulnerabilidade no Fire? Não. No IDS, se eu conseguir colocar a regra lá de repente. Mas basicamente também não. E aqui, quem é que entra? Quem que ajuda aqui nesse vírus? Será, pessoal? Deus. Deus ajuda nesse caso. Antivírus de repente se ajude, a atualização automática às vezes nem adianta, porque o problema está na própria atualização automática, né? Hackers acessaram contas do Outlook.com e Hotmail por 3 meses, diz Microsoft, dia 15 de abril de 2019. E aí, que conteúdo? De quem? Isso eles não vão publicar nunca, né? De quem? Não foi o teu. O teu. E eu trato isso aqui como, pessoal? Como é que eu consigo tratar? Não trato também, o servidor não é meu, né? Mas eu estou inerente a isso. Poxa, então quer dizer que é ruim usar um Outlook, um Hotmail? Se você tem como, eu adoro Gmail também, mas se você tem como ter um servidor de e-mail e você gerenciar, é bacana. Mas o Gmail também é legal. Poxa, mas ele tem o Hotmail, tem o Outlook.com. O Gmail é legal.
Está gravando, é o que está falando, é a minha opinião. Por quê? Se você começar a estudar as empresas que você utiliza o serviço, façam isso. Percebam quais são as técnicas de segurança que elas utilizam para tentar não ser vulneráveis. Ou então está achando que a Microsoft com Outlook.com e Hotmail, bom para ela? Sim. Para você ter uma conta no Gmail, para acessar via SSH, são várias as burocracias que você começa a entender, a permitir que você coloque um serviço lá dentro. Ok? É bacana isso, é legal isso. Nossa, isso aqui é bacana. Em caso de ataque hacker, quebra o vidro e puxa os cabos. Né? Deus, às vezes é isso. Aí depois tu vai estudar. Meu Deus, aquela máquina está enchendo a rede de tráfego broadcast. Nossa, pacote FFFF da hexadecimal para todo mundo. A reveria. Faço o quê? Meu Deus, não sei. A outra já tira as duas da rede, investiga localmente. Não tem ferramenta nenhuma, vai fazer o quê? Vai deixar tudo ser invadido? Não, papai, eu não concordo com isso. Bom, beleza? Então deixa acontecer tudo depois tu vê. Pessoal, eu sei que vocês não vão conseguir visualizar isso aqui, tá? Mas é basicamente o que os dispositivos sabem sobre o ser humano. Então, hoje em dia, você é óbvio que quer utilizar a tecnologia para benefício próprio, né? Óbvio, todo mundo quer conforto, perfeito? Só que aí, ali tem o dado do cartão de crédito, que você pagou a conta no celular, tem a senha, que você já não quer mais digitar, os arquivos deletados, os dados bancários, arquivos recentes, os contatos, localização atual, locais visitados, sites visitados, nome e endereço, ligações telefônicas, mensagem de texto, número de documentos, e você que está seguro na internet. Então, Patrick, eu uso a rede do governo porque eu acho ela mais segura, beleza? Para mim, eu concordo, porque em casa ela não vai ter políticas de segurança, né, que nós tratamos na organização. Legal. Mas não quer dizer que aqui é totalmente invulnerável. É? Não dá? É culpa dele? Nunca. Ninguém tem culpa. É inerente à tecnologia. Ok? Ninguém está falando aqui de segurança da informação no nível de engenharia social. Né? E aí, para fechar, não sei como é que está o meu tempo, a gente pode continuar. Não sei. 15. Exemplos práticos de DMZ que ajudam a pegar todo esse pool de ferramentas que existem e trazer minimamente o conceito de segurança para a sua empresa, né? Para a sua organização. Então, é claro que tem o conceito de air gap também montado para esse tipo de situações, né? Mas imaginem que vocês têm um HTTP server, um servidor de páginas, um servidor de e-mail e um servidor de arquivos, né? Aí nesse instante você pensa, vou criar uma DMZ. Nessa DMZ eu coloco todos os meus servidores que não farão parte da rede interna. Poxa, mas eu tenho um servidor de arquivos no meio. Será que esse servidor de arquivos ele precisa estar na mesma DMZ do HTTP server e do servidor de e-mail, pessoal? Será que tem necessidade disso? Será que ele precisa de um IP real da internet? Fora da RFC 1918? Não. A RFC 1918 é aqueles IPs que você pode utilizar em casa e atrás de um NAT que eles não vão ser vistos na internet. Então, esse tipo de DMZ, que eu tenho só serviços disponíveis na internet, precisa de um firewall. Mas o outro tipo de DMZ, onde eu tenho servidores, sistemas computacionais, e só a minha intranet vai buscar, só meus hosts locais, quem precisa acessar? Somente a minha intranet local. Ela não tem que estar na mesma DMZ da outra. Pô, então eu preciso ter duas DMZ? Poxa, se tiver poderio, faça. Até aqui o cara da rede da internet consegue chegar. Será que ele nunca vai conseguir chegar na minha outra DMZ? Olha, o
cara tem que ser bom. Vocês têm que ter ficado de férias uns 60 dias para ele começar a pesquisar isso. E você não tem que ter conhecimento de nada, porque alguma ferramenta vai detectar isso. Não sei como é que vocês visualizam log. Não sei se tem o hábito de visualizar log na casa de vocês. Eu olho semanalmente do meu roteador, do Wi-Fi. Eu não quero trouxa de ficar pagando internet para todo mundo, né? Então é um estilo de DMZ bacana, que alguns chamam de DMZ interna e DMZ externa, que é interessante ser implementado. E aqui é a DMZ mais básica, que tem 2 servidores, coloca ela na rede, e é o outro servidor que não é do escopo de internet, eu deixo junto com a minha intranet, junto com o meu ambiente local. Muito usual, mas menos seguro. Ok. Já que eu tenho 10 minutos, alguém quer fazer alguma pergunta, pessoal? Ninguém quer fazer pergunta nenhuma? Está muito ruim? Tá bom. Quer fazer pergunta? Não? Nada? Ninguém? Zero? Pessoal, para finalizar então, registros, logs. Óbvio que backup é importante. É óbvio que backup é importante. A palestra não é só backup. Dorme sem backup? Não dorme sem backup. Mas log, já se prepare para o HD, né? Eu preciso de espaço para ter log. Se eu tenho 40 GB de log por dia, multiplica para ter no mês, multiplica para ter no ano. Que é log em quanto tempo? 3 meses? 5? 8? 12 dias? 2 anos? Depende. Aí o seu diretor, poxa, Patrick, em 2005, às 5 da manhã, eu quero saber quem acessou aqui, porque tem... Cara, não tem, em 2005 não tem, cara. Nem o operador é obrigado a ter. Mas você tem que ter algum tipo de prática que seja a sua boa prática, que seja a sua boa prática. Depois que você conheceu o negócio, olha, nunca me veio uma requisição de log para saber quem fez o que em 3 anos. Só antes. Então, se você consegue manter 2 anos de registro, tá bom. E 2 anos de registro é pesado. Mas é 2 anos de registro do quê? Eu quero saber quem moveu a pasta de um lugar para o outro. Nossa, isso é um demônio. Não dá para fazer. Eu quero saber quem foi que acessou o site nba.com. O cara gosta muito de basquetebol, não quero que o cara acesse basquetebol aqui. Dá para saber. Procure isso. Ferramenta para consultar isso. Espaço para armazenar isso. Complicado. Bem-vindo ao mundo. Se você não tem um log, você é incompetente. Se você tem um log e isso gera custo para a empresa, dá um jeito de armazenar com o que tem. Com o que tem. Bom, então vou zipar. gzip -9, dá, né? Faz a festa, o máximo de compactação que eu conseguir. Na hora de precisar extrair também, espera que o processamento vai ser um pouco mais complicado. Eu não sei se vocês conseguem perceber, não se faz segurança sem registro. Eu não consigo ter o domínio do que está acontecendo nem para prever, né? Claro que eles não vão prever ataque, mas existem ferramentas até que fazem estatísticas de quem vai ser o seu próximo atacante, porque ele pesquisa a subrede do atacante e você pode bloquear um /8 e derrubar até gente do bem, mas paciência. Pelo menos você preveu de alguma forma. Poxa, não estou conseguindo acessar o teu site faz 1 mês. Qual é o teu IP? Ah, não, é que eu achava que tu era hostil, mas tu não é. Agora tu acessa. Bom, é um jeito ruim, né? Quantos minutos? Aquilo ali já falei, né, pessoal? Cuide com a atividade da intranet, ainda são a maioria. E sim, somos todos vulneráveis. Não sei se vocês fazem e percebem que todo mundo aqui já deve ter tido alguma situação de perder arquivo, de não encontrar. Isso é normal, né? De não ter o backup do que perdeu é normal também, mas aí justifica como?
compartilha com os colegas um pouco do conhecimento que eu já ouvi dos meus amigos acadêmicos sobre a segurança por obscuridade. Acho que tem. Segurança por obscuridade que eles fazem. Acho que tipo de situação que quer exigir. Eles acham que estão seguros porque escondem um acesso ou não publicam um serviço, mas o IP está lá. Eu já vi isso. Mas, porque assim, eu não sei se eu posso estender esse assunto por... Só porque eu escutei já de alguns colegas, a minha rede é segura porque ninguém sabe o endereço IP que eu estou usando. Tá, mas por exemplo, a partir do momento que tu tem uma URL disponibilizando um serviço, porque se tu não disponibilizar o serviço por uma URL, nem por um IP, tu vai disponibilizar o serviço como? Um exemplo que eu já peguei é colega que tem VPN, publicada com endereço IP, e lá está o endereço acessível a scan, tal, portos padrões, dentro do próprio IPSC, casos em que o WPAD dele entrega o caminho inteiro dele, só porque entregou o DHCP, e muitos acham da questão de você ocultar informações, depois de um scan ela não está mais oculta, né? Acredito na segurança por obscuridade. Entendi. O problema é que tu tentar fazer isso, acaba que eu tenho um pool de outros serviços da minha própria rede que são divulgados e que estão na mesma sub-rede desse cara, por exemplo. Eu entendo, vamos colocar aqui uma prática válida se eu tenho restrições de acesso. Se o teu problema é não divulgar porque tu não precisas dessa divulgação, bacana. Porque se eu estou partindo do princípio que é um serviço de VPN, alguma restrição eu quero, né? Agora, colocar um serviço de, sei lá, identificação de acesso à rede. Aqui eu tenho um ambiente web que eu vou designar para todo mundo ter acesso àquela rede. WebMe público. Peguei casos aqui de colegas scan básico com WebMe. Mas está só no meu endereço IP, não está publicado por URL. Mas aí o serviço uma analogia ao robots.txt, o serviço do WebMe, ele vai conseguir se tornar público mesmo você colocando esse conceito de obscuridade, por exemplo. Mas é legal, tem gente que faz, funciona até um tempo, mas tem um tempo de vida útil também, devido a outras práticas que vem crescendo que acabam chegando no endereço. Porque se eu tenho um URL, volto a dizer, cara, eu tenho IP. Se eu tenho IP, mesmo que ele não seja da RFC 1918, eu tenho essa publicação em algum lugar. Eu posso ir na IANA, eu posso procurar em qualquer tipo de registro DNS, eu vou encontrar quem é o dono do IP. E aí, varredura na faixa de IP e está valendo, né? Não sei se respondi a pergunta. Eu acho a prática bacana, respondendo. Só que não vejo como única tentativa de deixar aquilo seguro. Vem, Jorge. Pessoal, acho que conectou o dispositivo de acionamento automático. Não sou o Thanos, mas eu tenho alguma experiência na área, se quiserem contactar, e fiquem à vontade. Eu admiro cada pessoa que trabalha com infra, que tenta arduamente oferecer serviço para os usuários, e dos 365 dias que fica funcionando, massa, consigo mandar e-mail. Bacana, o arquivo foi, ninguém fala para cima. Mas no segundo que a página estava disponível, SAM, fala. Patrick, não sei se você consegue dar uma sugestão de ferramentas para gestão de log, o servidor de syslog, log teste, LK, alguma coisa mais prática e pontual. Já falou ali sobre os IDS e IPS, não sei se tu tem mais uma proposta de outra ferramenta. Cara, várias alternativas, né? Desde, não sei se vocês conhecem ferramentas da Clara, Pago, da Symantec, da Juniper, são ferramentas ótimas de mercado, de log. Só que OpenSUSE,
Se você vai atrás do Apache, por exemplo, quero gerenciar o log de Apache. Pô, o log de Apache é um saco, né? Porque fica aqueles registros aparecendo na tela, origem, navegador, versão navegador e vai. O que faz, o log warning do Apache, tem na própria Apache Foundation aplicativos para isso, desenvolvidos pela comunidade. Então, plugins que você instala junto com a Apache. Né? O IDS/IPS da Suricata também tem plugins, tem extensão. É difícil ter um gerenciador de log que faça esse gerenciamento de tudo, nesse pool gigante de ferramentas. O NTOP, por exemplo, para quem gosta, é um excelente analisador de protocolos, né? Só que ele tem um problema de como gerenciar o log dele, porque por padrão ele vem cíclico. A cada tempo ali que você configura, ele mata o que tinha, né? Isso é um abraço, não consegue ter essa rica informação. O próprio desenvolvedor, o Dead Sunner, do NTOP, desenvolveu também extensões que você pode adicionar. Claro, já surgiu o LogMeIn, que vai na mesma direção do que o nosso amigo comentou, do MIN da vida, né? Mas uma só ferramenta eu não conheço para que varra esse universo de tecnologias. Tem uma plataforma, eu vou conseguir entender IDS, IPS, o Firewall do PFSense. Por exemplo, o Firewall do PFSense. Vocês olham no log lá na interface gráfica. Tem alguma coisa para vocês dar um Ctrl F? É no navegador, né? É no navegador que é o Ctrl F de vocês, né? O gerenciador de vocês é o Ctrl F. Né? E vocês vão apertando na página ali, com scroll, e é assim que o cara gerencia? Não. Junto ao PFSense, eu vou estar sendo estúpido se eu comentar o nome da extensão, mas também eu tenho extensões para registro de log, não são perfeitas, mas ajudam. E aí você tem o desenvolvedor amigo. Quando o desenvolvedor amigo consegue entender a ferramenta open source e desenvolve na mesma linguagem dessa ferramenta, você consegue fazer alguma extensão bacana. Eu faço bastante disso no meu trabalho. Mas essa ferramenta assim, que tem esse escopo de... Greylog é muito utilizado. Verdade. Mas tem falha. E não deve também pegar absolutamente todas. Patrick, você recomenda gerenciador de password, tipo LastPass, essas ferramentas assim? É para falar o que pensa, né? Eu sou da época antiga, não consigo. Então, as minhas senhas não tem padrão nenhum, mas tem pessoas que conhecem, que são os amigos que ficam do lado da minha mesa. Eu não anoto em nenhum lugar, se eu esqueci, eu entro no modo usuário e troco a senha. É um calcanhar daqueles que eu tenho, porque eu não confio. Cara, eu não sei se pode falar isso, mas eu não gosto de você, TeamViewer. Eu não gosto do TeamViewer, eu não uso o TeamViewer. Até aceito que quem usa ame o TeamViewer. Eu não gosto do Zendesk. E quem é que está cuidando da tua VPN, cara? É o cara do TeamViewer. Não, mas nós estamos extremamente seguros, nós vamos processar você. Beleza, eu não quero processo. Então vocês são bons. Faça a sua VPN. Faça o seu gerenciador remoto. Porque senão você vai ter sempre alguém para gerenciar a sua senha. São pessoas. Pessoas são factíveis a erros e vários tipos de erros. Poxa, mas tu pensar que não come o sonho da padaria. Então tá. Então vai lá e usa o NDES e fica à mercê da tecnologia que você utiliza. Mas tenha essa responsabilidade. Olha, não vou trafegar informações sigilosas. É óbvio que TeamViewer vai lá, origem, destino. Fechou o VPN na ponta do servidor, está valendo, criptografia. Mas alguém está gerenciando isso. Tem alguém fazendo isso. Né? Não sei se respondi, mas eu não utilizo, eu não recomendo porque eu não utilizo e não conheço muito gerenciador de senha. Eu tenho alguns arquivos TXT criptografados, o hash, o MD5, o SO e o SD, que eu mantenho em arquivos padrões, mas já estão desatualizados, então não é minha prática. Mas bacana, é um dos calcanhares. Mas eu não sei agora te responder, não sei mesmo. Se é bacana ter um gerenciador de senha. Quem é você?
você tem organização pessoal, e agora você atualiza essa senha. Não, mas aqui nós trabalhamos numa empresa que nós precisamos que essa senha seja compartilhada, a senha entra naquele cofre e ela vai estar dentro desse HD, você coloca, você bota no cofre, então você tem que ter um pool de pessoas para gerenciar essa senha. Beleza? Bacana, excelente. Mas tenha isso então. Fechou então, pessoal. A gente agradece muito o Patrick. Por favor, uma salva de palmas.